Fala, meu nobre, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal HypeCut. Eu sou o Moisés, essa é a sua nova central de análise e bate-papo do Vascão. Então vamos para a nossa segunda edição do vídeo do dia. Hoje vamos falar sobre a SAF do Vasco. No primeiro vídeo eu falei sobre o trabalho do Diniz e a renovação do Léo Jardim. Agora vamos para um assunto mais burocrático, mais de mercado, que é a SAF do Vasco. Teve uma notícia que abalou bastante aí nas redes sociais, os noticiários do Vasco, que ainda são notícias de canais secundários, mas é isso que move muito a torcida, né? Não é só o que sai lá nos grandes portais, o que sai em volta também move muito a torcida. Os grupos de WhatsApp, essas coisas ficam efervescentes. Então, o Gui Camarda comentou que o Vasco teve uma proposta de SAF no começo de 2024 e que o Pedrinho nem sentou para conversar com os interessados. Ele era parte dos intermediários, então ele era próximo dos intermediários. Ele comentou que ele fez parte desse processo, então ele sabe de tudo que aconteceu. E para falar a verdade, o Vasco se pronunciou, comentou, e o que aconteceu foi o seguinte: o intermediário não chegou a falar com o presidente direto, nem o investidor chegou a falar com o presidente direto, porque o Vasco tem um processo de governança que ele não pode quebrar. E a gente vê muito, o Pedrinho já comentou sobre os NDAs assinados, etc. Essa palavra é bem irritante pra gente, porque NDA às vezes não quer dizer nada, só o cara pedindo informação. É como o cara que chega na loja e fala assim: vai comprar? Não, só tô dando uma olhadinha. O NDA é a olhadinha. Então a gente vê muito isso o tempo todo, o pessoal falando: tem 4 NDAs assinados, tem 5 NDAs assinados, tem 3 NDAs assinados, tem mais 2 assinados. O tempo todo acontece esse tipo de coisa, parece essa notícia. Mas é porque precisa ser dessa forma. O Vasco não pode ficar passando informação para A ou para B que o cara não tenha um controle da informação, uma responsabilidade com aquela informação. Se o Vasco senta e faz uma reunião com o cara à toa, fala assim: eu quero tanto, minha dívida é tanto, eu tenho esse problema aqui, eu tenho isso, tenho isso, o Vasco passa pro mercado toda a sua estratégia e acabou. Todo mundo, o Vasco fica vulnerável para todo mundo, fica vulnerável para jornalista, fica vulnerável para quem quer investir, fica vulnerável para quem quer cobrar o Vasco. Então ele não pode fazer isso. Seria um erro estratégico enorme fazer esse tipo de coisa. Então é por isso que o Vasco não faz. Muitas vezes a gente fica irritado com as notícias da forma que é veiculado, mas tem muita gente que pega uma notícia dessa e quer se crescer só para aparecer, mas não tem responsabilidade nenhuma com o que está falando. Nenhuma. E entrega uma notícia do jeito que a gente acha uma coisa e na verdade é outra. Não quis nem conversar. Aí todo mundo fica louco, fala: ele não quer vender, ele não sei o que, ele quer ficar no poder para sempre, não sei o que. Mas se o investidor quisesse comprar mesmo, ele teria feito todo o processo normal, igual os outros fizeram. Tem várias empresas que já fez o processo normal, e é o processo de governança. Imagina se o Pedrinho senta lá para fazer reunião com o cara, direto, de primeira assim, falar tudo pro cara, tudo que ele quer, tudo que ele espera. E o cara chega lá depois, solta na mídia, fiz reunião com o Pedrinho, quero comprar o Vasco e vou pagar tanto, não sei o que, o presidente falou. Cara, ia ser um processo de impeachment dentro do Vasco rapidinho, entendeu? Porque o Pedrinho tá quebrando a governança, o Pedrinho tá sendo imprudente, o Pedrinho tá sendo irresponsável, e aí, como que a gente fica? Aí vem todo aquele problema de novo pra cima da gente, de desconfiança, de quem vai ser o presidente, se o Pedrinho vai continuar, se não vai, tamo ferrado, entendeu? É igual o que acontece na CBF, é igual o que acontece no Corinthians, todas essas coisas. Imagina a gente já tem noticiário péssimo, Imagina se a gente tem no noticiário nosso esse tipo de coisa. Pedrinho vai cair amanhã. E, cara, se tem uma primeira notícia disso, os caras vão bater nisso o dia inteiro. Pedrinho vai cair. Tem que uma hora o Pedrinho vai lá: não quero mais também, vou cair, então não quero mais, fica pra vocês. Aí entra qualquer pessoa, a gente nem sabe quem é, qualquer um. Hoje entra um maluco, entra um doido, entra um irresponsável, entra um não sei o quê, entra um bravateiro que vai falar 1000 coisas, vai fazer tudo ao contrário. Então, é o que eu prego aqui, a gente precisa ter muita
muito discernimento com a notícia que chega pra gente, porque muita coisa vai chegar pra gente enviesado, com raiva, uma raiva muito excessiva, uma cobrança muito fora do tom, muitas meias verdades vão chegar pra gente. Tem que tomar cuidado com as meias verdades, porque o cara fala meia verdade, então ele não é processado. Mas ele não tá falando toda a verdade. É verdade que o Vasco não sentou para conversar com o investidor? É verdade. Qual que é o resto da verdade? Que o investidor não seguiu o processo do Vasco, da governança do Vasco, que ele precisa fazer, assinar NDA, sentar, entender e depois fazer uma reunião. Isso aí não é contado. Claro, o Gui Camarda contou, e eu acompanho o Gui Camarda há bastante tempo já, eu tenho certeza da idoneidade dele, por tudo que ele já mostrou, né? É um dos jornalistas que eu acompanho, então eu acho que sim, ele fez o vídeo, comentou, ele explicou a situação, ele não fez nada para apavorar o noticiário do Vasco, mas muita gente faz, muita gente pega meia parte da notícia e vira aquela parte da notícia. Então aquela lá é a notícia, não sentou para conversar, pum, acabou, não quero mais saber, o culpa é do Pedrinho não quer vender o Vasco e todo aquele rolo que a gente sabe de novo. Então, de novo, a gente precisa ter calma. Não é a calma do torcedor de ficar aceitando derrota, não. É ter calma no noticiário, das coisas como acontecem, do que a gente lê e a gente entender que aquilo não é uma coisa, o fim do mundo. Muitas vezes a notícia chegou pela metade, chegou meio tweet pra você, entendeu? Então é importante, é importante. Falando nisso, vamos torcer também para que a SAF siga, né, o processo. O Vasco já contratou uma consultoria para ajudar o Vasco a captar um investidor. Então a gente vai acompanhando aqui tudo que sair de notícia da SAF do Vasco, a gente vai comentar aqui. Eu não dou notícia, mas eu comento sobre as notícias. E então eu trago aqui só o filé para vocês, só a parte top do noticiário, as coisas ruins, as coisas que não tem interesse, que é só clickbait, eu nem comento, mas o que é real, o que acontece mesmo, o que movimenta mesmo o noticiário, eu comento aqui com vocês. Então novamente, se você chegou aqui, eu te agradeço muito. Muito obrigado mesmo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta o que você acha da situação da SAF do Vasco. E esse é o Hype Cut, tamo junto, valeu!